O Globo talvez tenha exagerado aqui nessa manchete ao dizer que cúpula dos 30 anos do Mercosul termina em bate-boca e retrata o pior momento do bloco. A gente sabe que o Mercosul é aquela tentativa de integração latino-americana, no caso comercial e econômica, e que foi fundado há 30 anos, ainda na época do governo Sarney e do governo Alfonsín da Argentina. E o objetivo era justamente esse, propiciar que os 4 países do Cone Sul, integrados pelo Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, se entendessem em termos de impostos e outras facilidades para permitir que aqueles 4 países unidos eles pudessem se abrir ao mundo e oferecer produtos de qualidade e também propiciar o desenvolvimento daqueles 4 países considerados estrategicamente de grande importância para a região. Ocorre que com esses golpes de Estado, que houve golpe de Estado branco, golpe de Estado eleitoral, como aconteceu na Argentina, onde o presidente Macri foi eleito com o dinheiro do FMI, os 44 bilhões de dólares que o FMI emprestou à nação, mas que agora o país não pode pagar. Bom, esses são apenas alguns dos fatos. E nesse vale tudo, acabaram expulsando a Venezuela do Mercosul, que era também um país importante, grande produtor de petróleo. Houve aquele golpe parlamentar de 2016 e a primeira coisa que fizeram foi vender parte do pré-sal para o exterior e expulsar a Venezuela do Mercosul. Mas mesmo assim, o Mercosul continuou sobrevivendo aos trancos e barrancos, e hoje o presidente da Argentina até diz que os 10 últimos anos tiveram um saldo positivo para os 4 países da região. Mas vamos lá, esse material aqui do Globo. O presidente uruguai diz que a associação, quer dizer, o Mercosul, não pode ser uma carga, um peso, E o anfitrião argentino, que assumiu a presidência do Mercosul, a presidência temporária, o convidou a sair do barco. Bolsonaro saiu antes e não acompanhou a discussão tensa. Na verdade, o Bolsonaro está meio agastado, porque ele teve um encontro que ele pediu com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o encontro foi cancelado em função da Covid, Porque o objetivo dessa reunião do Mercosul era fazer uma reunião presencial, mas não foi possível justamente pela incidência e pela elevação brutal dos casos da Covid-19. E o Bolsonaro também não deve ter gostado daquela decisão que a Argentina tomou nos últimos dias, primeiro se afastando daquele grupo de Lima, aquele grupo golpista em que o Bolsonaro, e juntamente com a Colômbia e outros países de direita, tentavam asfixiar a Venezuela política, social, cultural e economicamente. Finalmente, a Argentina suspendeu ontem todos os voos que partissem do Brasil, de Londres, do Chile e do México. Vejamos aqui então mais um pouco desse material escrito pela jornalista Janaína Figueiredo, que foi correspondente do jornal lá em Buenos Aires por muitos anos, então conhece um pouco a região, mas sempre teve esse lado, essa visão um tanto neoliberal dos acontecimentos na Argentina.
Então disse que o motivo do encontro era a comemoração dos 30 anos do Mercosul, né? Nascido em 26 de março de 1991, mas acabou se transformando num retrato da profunda crise que o bloco se encontra mergulhado. Discursos desconexos e, no final, um bate-boca explícito entre o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e do Uruguai, Luiz Calle Pou, que, na fala mais enfática da cúpula presidencial, afirmou que o Mercosul não pode ser uma carga, ou seja, um peso, nem um espartilho, ou seja, uma camisa de força, para os países que o integram. A resposta de Fernandes, que nesta semana deixou o Grupo de Lima, foi fulminante. Se a carga é pesada, é muito pesada, o mais fácil é descer do barco. O presidente Fernandes, logicamente, se irritou com o presidente do Uruguai, não é? Que juntamente com Bolsonaro estavam ali fazendo uma espécie de dobradinha para estourar o Mercosul com aquela história de flexibilização. Queriam abrir tudo na velha tática neoliberal de permitir que os produtos da Europa e dos Estados Unidos viessem invadir, não é? A área, aquela área altamente estratégica do Cone Sul, e com isso também prejudicar, se não dizimar, as nossas empresas, não é, que não têm condições de competitividade no mercado internacional, principalmente desses dois grupos, ou melhor, dos Estados Unidos, a superpotência, e o grupo europeu. Nem tudo está perdido, como salientou aqui o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que ultimamente tem adotado posições muito próximas à do México, não é? E a da Bolívia, que é justamente para provocar a volta da democracia, não é? Que uma volta que poderá ser enriquecida brevemente com a possível eleição do presidente Andrés Arauz no Equador, um homem ligado ao ex-presidente Rafael Correa, e também haverá eleições importantes no Chile, não é? A Assembleia Geral Constituinte será votada na próxima, terá sua convocação votada também no dia 11 de abril. E existe ainda a possibilidade, não é, de mudança de governo na Colômbia. Daí a razão de tanto nervosismo e até ameaça de guerra com a Venezuela, porque o presidente Ivan Duque já demonstrou que não tem condições de continuar no governo com aquele índice terrível de impopularidade. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso Alberto Fernandes para encerrar esse nosso pequeno vídeo. Bueno, les quiero dar las gracias a todos por el tiempo, por haber participado de este encuentro conmemorativo de los 30 años del Mercosur. En estos 30 años yo estoy seguro que hemos avanzado vertiginosamente en la región, inclusive en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hemos podido trabajar más y mejor con el gobierno de la República de Brasil. Ele cita até o Brasil, apesar de suas divergências com o Bolsonaro, divergências que, aliás, têm diminuído com o tempo. A gente sabe que foi o próprio Bolsonaro que pediu aquele encontro com o Alberto Fernandes. Mas que o Alberto Fernandes, em razão, talvez, não apenas da pandemia ou por outras razões desconhecidas, evitou, por enquanto, um tete-a-tete con nuestro presidente brasileño. Lo mismo con Paraguay, con Marito Abdo, con el gobierno de Chile, inclusive de Sebastián Piñera, quien visité hace poco tiempo, y él con enorme generosidad me recibió, y allí pudimos empezar a sellar ese acuerdo que él ha propuesto extender a todos los demás, y yo también hago propicia su propuesta de que podamos extender un cable submarino que nos dé conectividad con Asia, una mejor conectividad con Asia, en un tiempo donde la conectividad es central para nuestro desarrollo. También con los hermanos de Bolivia. Tenemos el gobierno más hermanado que podíamos tener con Bolivia,
así que felices de poder trabajar con él. Y por supuesto también con el pueblo del Uruguay que es pueblo hermano de la Argentina, inexorablemente. En estos 10 años ha habido momentos difíciles, dificultades que superar. Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso, y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. E lo mais fácil é bajar-se do barco, se é que essa carga pesa muito. Então, realmente, o presidente Alberto Fernandes foi muito enfático na sua determinação, não é, de evitar, não é, e pelo menos o quanto puder, aquela conspiração neoliberal dos presidentes do Brasil e do Uruguai para justamente invadir o Mercosul e o Cone Sul com aquelas bugigangas americanas e europeias. Mas ali, quando eu falei do panorama latino-americano, eu tinha me esquecido do Brasil. Não é? O Brasil também vai fazer eleição em 2022, não está muito longe. E a gente viu aí que tem grandes perspectivas de um governo popular aí, não é? Como ficou demonstrado neste julgamento quase sem fim, mas que finalmente chega ao cabo do ex-presidente Lula da Silva, que é hoje um dos grandes brasileiros aí no centro dos acontecimentos, não apenas no Brasil, na América Latina, mas também nos Estados Unidos e na própria Europa.